Participação essa que começa agora como uma conversa. Sim, exatamente. Afinal de contas, nós estamos rezando essa semana pelas mães que sofrem pelos filhos. E é claro que a gente quer dar também este apoio, este auxílio a um coração sofrido. E é para isso que a gente recebe agora a Andréia Menezes Chagas, psicoterapeuta familiar, também vai conversar aqui conosco. Andréia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui com todos vocês. Andréia, é um assunto bem complexo esse, Sim. Porque a gente sabe que o coração de mãe vai ficar apertadinho quando o filho der o primeiro passo já, porque sempre fica tentando proteger o filho. Mas é muito interessante a gente conversar sobre isso, principalmente porque acontece muito da mãe ficar com esse coração doído, não é mesmo? Sim. Você, como terapeuta familiar, deve encontrar muito essa situação, né? Não tem sofrimento maior para uma mãe, né? Em ver o filho em dificuldade, sofrendo. Assim, tem algumas dicas práticas que podem ajudar essas mães na relação com seus filhos, né? Eu digo que toda dificuldade de um filho, ela é um sintoma ou ela comunica que algo não está bem emocionalmente para ele. Então, quando nós mães, né, pais, cuidadores, conseguimos nos relacionar de forma mais profunda com aquele sintoma, ampliando um pouco aquela dificuldade, é mais fácil da gente conseguir ajudá-lo. Porque se a gente se relaciona só com sintoma, a gente quer corrigir, né? Então eu digo que o ideal é a gente entender assim, mas espera aí, por que é que isso está acontecendo com o meu filho? O que é que levou ele a experimentar isso ou aquilo que o faz tão mal, né? É muito interessante porque, assim, a gente sabe que cada etapa da vida de um filho tem umas dificuldades específicas, Sim, não é mesmo? sim. Mas o momento em que a mãe começa a ficar com o coração mais apertado é justamente na juventude, na adolescência, porque daí os filhos começam a andar sozinhos, andar com as próprias pernas. E daí sempre tem aquele amiguinho, sempre tem aquela balada que é comum, que é normal do jovem, mas que a mãe sempre fica com a cabeça ali matutando, mas o que será que está acontecendo? Sim. André, que conselhos práticos você daria, então, para essa mãe começar a ter esse acesso ao filho, a ser mais amiga também e fazer com que o filho converse com ela? Então, tem a sedução do mundo lá fora, da vida, né, dos amigos, dos programas, e tem a relação que ela consegue estabelecer com ele, que também pode ser mais forte do que essa sedução do mundo, né? E como é que a gente consegue construir proximidade? Como é que a gente consegue ter voz ativa com o filho? Como é que a gente consegue ser um exemplo? Como é que a gente consegue fazer com que o filho tenha o que a gente ouve, né, no jargão popular, berço, né, no sentido assim de valores, de saber que realmente alguns comportamentos, algumas escolhas vai fazer mal para ele mesmo, ele saber disso e não fazer. Eu diria assim, que tudo começa em casa, né? Tem até um livro de um psicanalista, que é o Winnicott, que chama-se Tudo Começa em Casa. Quando os pais têm proximidade afetiva com os seus filhos, né? Intimidade no sentido do filho conseguir sentir-se à vontade para ser ele mesmo, para falar do que ele sente, é muito difícil esse filho tomar um rumo ruim na vida, né? Então, eu diria, a dica, né, é essa: crie proximidade afetiva com o seu filho. Às vezes, diante de uma dificuldade, a gente entende que é necessário ser mais rígido, mais severo, dar uma bronca, um castigo, e depende muito da situação. Não que isso às vezes não seja necessário, mas só isso não é o suficiente. É muito mais importante que uma mãe consiga entender que as relações, quando eu vou atender uma família, é muito interessante, sabe, Bianca? Porque nunca a dificuldade está num membro só, né? Então, se um membro está sintomatizando, ou seja, apresentando determinada dificuldade, essa dificuldade ela é da família inteira de se relacionar, né? E está manifesta naquele membro, naquele filho. Mas, se o meu filho está muito agressivo comigo, por exemplo, é muito importante que eu também me reveja, né? Eu brinco assim, toda mãe tem a melhor intenção com seus filhos, né?
mas que às vezes a gente também tem as nossas criações, as nossas heranças familiares, os nossos modelos. Às vezes uma mãe também teve dificuldade com a própria mãe, né? Às vezes ela, sem querer, sem desejar, ela acaba passando isso na criação para os seus filhos. Então eu digo que é um amor, às vezes, que precisa ser lapidado. É bonito, sabe? Isso. Lapidar esse amor. Sim. Principalmente também, André, a gente nota que muitos adolescentes também vão ficando meio quietos, Sim. apáticos em casa, acabam não querendo sair para buscar um trabalho, estudar, ficam em casa mais quietinhos também. Isso tudo acaba que preocupa a mãe, porque a mãe fica, ai meu Deus, como é que vai ser o futuro deste adolescente? Para qual o conselho que você daria também, além do diálogo, é claro, além da aproximação, para essa mãe que está vendo o filho lá parado dentro de casa, no sofá, só assistindo televisão o dia inteiro? É que ele agite a vida, que ele cresça para o mundo. Sim. Que conselho você daria também? Na realidade, depende muito do contexto. Por exemplo, existem situações em que os jovens ficam... eles ficam apáticos à vida, né? Então, assim, a gente pode pensar desde um sintoma depressivo, de uma tristeza profunda, de uma dificuldade. Eu me recordo uma situação, assim, de um filho que não conseguia sair do quarto, né? E que ele só conseguiu sair do quarto quando essa mãe se envolveu afetivamente com ele. Porque não quando ele está no quarto, recluso da vida, né, muito desanimado, com dificuldade de se relacionar, de ter amigos, aquelas situações que davam prazer para ele passam a não dar mais. Procure ajuda, eu diria. É necessário que você possa conduzi-lo, não só você criar proximidade afetiva, no sentido de tentar calmamente descobrir o que está acontecendo com ele, como também conduzi-lo a um tratamento psicológico, psiquiátrico até às vezes, porque a depressão precisa ser medicada dependendo do espectro, da intensidade dela. Mas quando é só assim, né, uma coisa que você percebe que é pontual ou que não é contínua, né, talvez seja interessante você tentar descobrir o que está acontecendo no diálogo, na conversa, perguntar para ele, mas por que você está perdendo interesse? Eu sentia que você gostava de fazer tal coisa e hoje você não gosta mais. De repente, quando os filhos são menores, se colocarem em companhia, vamos comigo. Mas assim, esse vamos comigo tem que ser um pouco do interesse dele também, né? Claro, com certeza. Para que ele consiga se animar com a vida novamente. André, é importante a gente lembrar também que, claro, para que eu, mãe, possa chegar até o meu filho, eu também tenho que estar forte. Eu também tenho que estar inteira para me entregar a esta relação, não é mesmo? Sim. Nossa, você falou uma coisa importantíssima, Bianca, é exatamente isso, né? Eu brinco que eu cuido dos cuidadores, porque quem cuida precisa de cuidado, né? Se uma mãe está em dificuldade, naturalmente, claro que ela não é sobre-humana, de na hora que ela está com o filho dela, ela está, né, inteira. Não, ela realmente está passando por um momento e não tem nada demais, gente. Isso faz parte da vida. Normal, é comum, né? Isso não desmerece mãe nenhuma, né? Nem pai nenhum. Só indica que essa mãe ou que esse pai precisa se tratar, precisa se cuidar para ficar mais inteiro para ele mesmo e para ficar mais inteiro para as relações dele, né? Tem os casos das dependências químicas também, né, Bianca? Então, eu ia perguntar para você isso agora. Porque você, nesses anos todos, como terapeuta familiar, você deve ter passado por muitas histórias, né? Tem alguma história que marcou você e principalmente desta mudança, deste momento em que os pais, a mãe, veio procurar você e conseguiu também converter o filho? Sim, muitas histórias. Eu acho um privilégio ser psicóloga familiar, psicóloga de casais, né? Porque eu lido com o sofrimento humano e a minha intenção, o meu intuito é poder ajudar, né? E quando eu sinto que essa ajuda é efetiva, isso, nossa, é uma alegria e tanto. Por exemplo, eu lembro de uma situação que existia uma dependência química, né? E que os pais trouxeram, né, a pessoa, o jovem, entendendo que aquele jovem era o problema da família, né? E aí, quando a gente começa um tratamento familiar, a gente começa a olhar para aquela família como um todo. A gente começa a olhar para o padrão de relacionamento daquela família. Por exemplo, um dependente químico, ele é uma criança emocional, com uma carência emocional muito grande, que não conseguiu resolver uma dependência emocional e afetiva com seus pais.
Então, se os pais se ofendem pelo comportamento do filho, ou se, assim, hostilizam, ou se... Porque, às vezes, na mágoa, né? Imagina uma mãe, porque a gente precisa se colocar nos dois lugares, Sem dúvida, Bianca? sem dúvida. Imagina uma mãe que já tentou tudo que ela acha que ela poderia ter tentado. E o filho está ali se afundando cada vez mais. O desespero dessa mãe, né, é incomensurável. Então, é natural que mães e pais se percam um pouco nessa hora. Mas o que faz com que a gente ache um caminho? Que a gente consiga entender, primeiro, que aquela dependência química é uma dependência emocional não resolvida, né? Que esse filho precisa de tratamento emocional, porque não adianta ele ir para uma clínica, né, fazer uma desintoxicação e emocionalmente ele lidar com as mesmas faltas, com o mesmo vazio, com a mesma... Ele vai voltar para o mesmo problema. Ele vai voltar para o mesmo lugar. Por isso que as recuperações, na maioria das vezes, infelizmente não funcionam, porque emocionalmente o filho não foi tratado, né? Então, assim, quando o trabalho familiar envolve toda a família, no sentido da mãe e do pai poder lapidar esse amor, saber falar, peraí, mas no intuito de acertar, talvez eu não fiz o que ele precisava, né, emocionalmente, mas eu posso me rever. Eu posso olhar para mim e falar, puxa, eu acho que eu agi assim com o meu filho porque, na realidade, eu passei isso lá atrás, né? E eu posso me corrigir. É isso que a boa notícia é essa, né? Ainda bem, né? Mas com isso eu não estou querendo dizer que só mães e pais precisam se rever. Sim. O núcleo familiar inteiro precisa se rever. E até porque, né, André, existe a diferença de um filho para o outro filho, dentro da própria família. Cada pessoa é uma, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vieram para a vida em momentos diferentes daqueles pais, né? E existe diferença, inclusive, até mesmo, como a gente estava falando, cada etapa da vida tem uma necessidade. A mesma pessoa tem uma necessidade. Exato. O mesmo filho tem uma necessidade. Exato. Cada um tem uma necessidade emocional diferente do outro, né? E essa sensibilidade dos pais em perceberem isso é fundamental. Isso ajuda demais, né? Demais. André, eu agradeço muito também a sua presença aqui. Eu é que agradeço. Inclusive, você tem um trabalho também muito interessante como terapeuta familiar, né? Isso. Conta pra gente. Eu tenho um programa digital, que ele é gratuito e está na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, chama Filhos Bem Resolvidos. E um outro programa digital para pessoas com depressão e ansiedade, que chama Depressão e Ansiedade Sem Tabus. Então, chegando ali no seu Instagram, que está o contato ali também, você já vai ter esse direcionamento para todos esses programas digitais. Sim, as pessoas me acham como Andréia Menezes Chagas. Tá joia. Tá bom? Andréia, muito obrigada, eu agradeço aqui, por contar um pouquinho para a gente da sua experiência como terapeuta familiar e de dar essas dicas para quem está em casa também aí passando por esses momentos de dificuldade. Essa mãe que está com o coração apertado para com o filho também possa procurar aí essa ajuda também. Obrigada, viu, pela presença. Eu é que agradeço.